Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo falando da prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. Como falei nos vídeos anteriores, o objetivo do nosso canal é a gravação de vídeos semanais exclusivamente gratuitos, falando sobre o dia a dia do nosso escritório no âmbito do direito tributário. E como assunto da aula de hoje, eu resolvi falar um pouco para vocês sobre a prescrição intercorrente, um meio de extinção do processo de execução fiscal. Eu já gravei vídeos anteriores falando sobre a prescrição do artigo 174 do CTN, que é a prescrição geral. Eu vou até relembrar para vocês o que é a prescrição. A prescrição está prevista no artigo 174 do CTN e que diz mais ou menos assim: a ação para a cobrança do crédito tributário prescreverá em 5 anos contados da sua constituição definitiva. E no parágrafo 1º, no parágrafo único do artigo 174, diz que a prescrição irá se interromper pelo despacho do juiz ordenando a citação. Então, relembrando a vocês, hoje a maioria dos impostos é constituído por homologação, ou seja, o fisco atribui ao contribuinte a prerrogativa de calcular os impostos, alimentar o sistema do fisco e dizer o quanto é que ele tem que pagar relativo àquele determinado imposto naquele mês. Então, se eu digo ao fisco que eu tenho que pagar aquele imposto naquele determinado mês e não pago, já estará constituído o crédito tributário. O fisco não precisa mais tomar nenhuma providência cobrando aquele crédito do contribuinte, porque ele mesmo falou que teria que pagar aquele imposto e não pagou. Então, a partir daí, do vencimento daquele imposto, vai começar a contar o prazo de 5 anos para que o fisco entre com a ação e providencie o despacho do juiz ordenando a citação para se interromper a prescrição de acordo com o artigo 174 do CTN. Porém, esse não é entendimento do STJ, como eu já falei em vídeos anteriores, porque o STJ hoje entende que, de acordo com o artigo 219 do antigo CPC, que diz mais ou menos o seguinte: a citação válida retroagirá aos seus efeitos a data da propositura da ação, inclusive para efeitos de interromper a prescrição e a decadência. Então ele entende que não é mais o despacho do juiz ordenando a citação que vai se interromper a prescrição, e sim a data da propositura da ação. Então, se entre a constituição do título, o vencimento daquele imposto que eu disse que eu teria que pagar e não paguei, e a data da propositura da ação não tiver transcorrido o prazo de 5 anos, não estará prescrito o crédito tributário. No vídeo que também gravei, eu disse que eu não concordava com esse entendimento do STJ, porque o artigo 146 da Constituição Federal diz que lei complementar vai regular a matéria relativa à prescrição e à decadência. E o CTN é uma lei complementar e regula a matéria relativa à prescrição no artigo 174 do CTN, que diz que é o despacho do juiz ordenando a citação que vai se interromper a prescrição. Então, com a devida vênia, no nosso entendimento, o STJ não poderia ter usado uma lei ordinária, que era o Código de Processo Civil, no artigo 219, que diz que a citação válida retroagirá os seus efeitos a data da propositura da ação, inclusive para efeito de interromper a prescrição e a decadência. Bem, mas como a matéria da aula de hoje é prescrição intercorrente, que é uma matéria diferente, eu comecei falando da prescrição normal. Por quê? Porque a prescrição normal é antes da propositura da ação. Então, se transcorrido mais de 5 anos entre a data da constituição do título até a data da propositura da ação, veja que a ação ainda não foi proposta, haverá a prescrição. Se passou mais do que 5 anos, a fazenda demorou mais do que 5 anos para cobrar aquele débito judicialmente através de uma execução fiscal, estará prescrita a cobrança. Prescrição intercorrente, como o próprio nome já diz, é intercorrente no decorrer do processo. É como se a legislação punisse, digamos assim, um exequente, a Fazenda Nacional, por ela ter deixado o processo por longos anos paralisado, sem tomar qualquer iniciativa na cobrança daquele crédito fiscal. É intercorrente, no decorrer do processo. E ela está prevista no parágrafo 4º do artigo 40 da Lei 6830, que é a lei que regula a execução fiscal, que eu vou ler agora para vocês. Diz o seguinte:
no parágrafo 4º do artigo 40. Artigo 40. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não correrá o prazo de prescrição. Parágrafo 1º. Suspenso o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano sem que seja localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 3º. Encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. E o parágrafo 4º, que trata da prescrição intercorrente, diz o seguinte: se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Então, pessoal, o que é a prescrição intercorrente na prática? O que é que acontece? Muitas vezes o devedor não é localizado numa execução fiscal, ou é localizado o devedor, mas não é localizado bens do devedor. Então, o que é que o juiz faz? Para que ele não fique o tempo todo intimando a fazenda para impulsionar o feito, para trazer algum bem para que seja penhorado, indicar algum bem para que seja penhorado o devedor, o que é que ele diz? Ele diz: face não ter sido localizado o devedor, ou face não ter sido localizado bens do devedor, suspenda o processo pelo prazo de 1 ano, fim do qual começará a correr o prazo previsto no parágrafo 4º do artigo 40 da Lei 6830. Então ele já está dizendo o seguinte: vai suspender o processo por 1 ano, e a partir da suspensão desse processo de 1 ano, se decorrido o prazo prescricional, que é o que diz o parágrafo 4º, ou seja, mais 5 anos, que é o prazo mais comum de prescrição, será decretada a prescrição intercorrente. Então será 1 ano de suspensão com mais 5 anos, que é o prazo de prescrição. Se o processo ficar, depois desse despacho, paralisado por 6 anos, então deverá ser decretada a prescrição intercorrente, que é um meio de extinção da cobrança do crédito tributário na execução fiscal. Então, imaginemos um caso, como aconteceu aqui no escritório, de um processo que ficou parado 10 anos num determinado cartório aqui do interior, sem despacho nenhum determinando a suspensão do processo. Ficou apenas parado. O cartório era extremamente lento, não trabalhava muito bem, digamos assim, e o processo ficou parado lá 1 ano sem nenhuma movimentação. Então, depois de 10 anos que a empresa foi citada nesse processo, a gente entrou com a defesa alegando que houve a prescrição intercorrente, porque o processo ficou 10 anos paralisado. Deveria ser decretada a prescrição intercorrente por causa disso? Eu entendo até que deveria, mas não é o que entendem os tribunais. O que é que os tribunais entendem? Que para que seja decretada a prescrição intercorrente, o juiz tem que despachar primeiro, suspendendo o processo por 1 ano. Depois desse prazo de suspensão de 1 ano, se transcorrido o prazo de mais 5 anos, ou seja, 6 anos ao total, aí sim será decretada a prescrição intercorrente. E no mais, como já falei para vocês no início, se a fazenda entrou com a ação dentro do prazo de 5 anos, ou seja, ela deu entrada na ação dentro do prazo correto de prescrição, a demora na citação por motivos inerentes à falha do judiciário não acarretará a prescrição e a decadência. Isso é a súmula 106 do STJ, que possui justamente essa redação. Proposta a ação no prazo para o seu exercício, a demora na citação por falha exclusivamente do judiciário não acarretará a decretação da prescrição e da decadência. Então é isso que os tribunais não estão entendendo. Estão entendendo o seguinte: o processo ficou lá parado 10 anos, mas não foi por culpa da parte exequente que deu entrada na ação no prazo correto. Se ficou parado por 10 anos, foi por culpa exclusivamente do judiciário, e por causa disso a gente não pode punir a parte exequente que quer recuperar o seu crédito. Então ele aplica a redação da súmula 106 e não decreta a prescrição intercorrente. Então o que é que eles entendem? Que para existir a prescrição intercorrente
primeiro deve existir esse despacho do juiz, dizendo que não encontrou o devedor, não encontrou o bem do devedor, então suspendendo o processo por 1 ano, e depois de transcorrido mais 5 anos, depois desse prazo de suspensão de 1 ano, 6 no total, geralmente é assim, então será decretada a prescrição intercorrente. Mas nós temos alguns julgamentos isolados que dizem que tudo bem, a parte exequente deu entrada na ação dentro do prazo regular do seu exercício, de 5 anos. Porém, ela deixou o processo paralisado sem sequer, nesse tempo todinho, ter entrado sequer com uma só petição, agilizando o andamento do processo. Então, o judiciário também não pode fazer o papel da parte exequente. Então, caberia à parte exequente também ter impulsionado o processo. E ao não fazer isso, ela foi inerte. Ela não cuidou bem do processo. Então, em razão disso, é decretada a prescrição intercorrente. Mas são julgamentos isolados. A maioria dos julgamentos entende que primeiro o juiz deve suspender o processo por 1 ano, depois esperar o prazo de prescrição para decretar a prescrição intercorrente. Mas eu trouxe para vocês um julgamento que aconteceu até num caso nosso aqui, onde ele extinguiu a execução fiscal porque o processo ficou 14 anos parado. E esse julgamento diz o seguinte: primeiro deixa eu ler para vocês a redação da súmula 314 do STJ, que é uma súmula bem interessante que fala da prescrição intercorrente e diz o seguinte: em execução fiscal não localizado bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. Então essa súmula já é autoexplicativa, ela já diz tudo, né? O que eu falei para vocês até agora. E o julgamento que eu também comentei é esse, do TRF da 5ª Região aqui, que diz o seguinte: processo civil, execução fiscal, prescrição intercorrente, paralisia do processo de execução por mais de 14 anos, sem que se intentasse sequer a citação. Inércia do exequente, abandono, prescrição consumada. Ainda que o judiciário não tenha funcionado como deveria, dado que o processo esteve indevidamente paralisado desde a distribuição da inicial, não havendo sequer expedição de mandado de citação, não se pode deixar de debitar concorrentemente ao exequente a demora, dado que é obrigação do procurador da parte provocar o juiz a cumprir suas obrigações funcionais. Na interpretação dos conceitos jurídicos, é sempre oportuno considerar os fatos, máxime aqueles excepcionais, com uma demora desmedida da hipótese concreta, dado que pequena diferença de fato, enorme no caso, pode determinar grande diferença de direito. No caso, o processo de execução esteve parado por 14 anos a fio, sem que a citação fosse ao menos tentada. E durante todo esse tempo, a exequente também permaneceu inerte, paralisada, sem requerer qualquer providência. É verdade que o princípio do impulso oficial recomenda que o próprio judiciário seja responsável pela sequência do processo, uma vez provocado pela exordial. Contudo, no caso especial dos autos, não se pode deixar de debitar, ao menos concorrentemente ao exequente, uma paralisação para além de 10 anos, 14 para ser exato, agravo do instrumento provido. Então, isso aqui foi um julgamento do TRF aqui da 5ª Região, no agravo do instrumento 124.754 de Pernambuco, em 14 de maio de 2013. Então estou trazendo também mais um julgamento aqui no agravo regimental no recurso especial 106.5783 do STJ, onde eu utilizei muito esse julgamento várias vezes quando eu trato da prescrição intercorrente, porque ele diz o seguinte: conforme noticiado no acórdão recorrido, desde a data do ajuizamento do Executivo Fiscal no ano de 2001 até a data de 5/7/2007, em decorrência da sua inércia, o recorrente não promoveu atos e diligências suficientes à realização da citação, o que demonstra o desinteresse no prosseguimento da ação e a ocorrência da prescrição intercorrente, pois passados mais de 5 anos nos termos do artigo 174 do CTN.
Então, nesses casos que eu li aqui para vocês, não houve a necessidade do juiz primeiro se suspender a execução fiscal por 1 ano e depois aguardar o prazo de 5 anos para decretar a prescrição intercorrente. O processo ficou paralisado muito tempo e o judiciário entendeu que houve inércia da parte exequente, porque em momento nenhum ele apresentou sequer uma única petição impulsionando o judiciário a tomar as providências necessárias. Então, e também tem a questão da segurança jurídica, porque a parte não pode ficar à mercê da fazenda ad eterno, aguardando que ela tome as providências. O processo também não pode ficar à mercê da fazenda ad eterno. Ela dá a entrada na ação e daí para frente cabe ao judiciário tomar todas as providências. Não. Como o advogado da parte também tem que impulsionar, o advogado da fazenda pública também tem que impulsionar. Eu entendo que seja assim. Mas não é um entendimento unânime dos tribunais. Então, pessoal, era isso que eu teria que falar para vocês sobre prescrição intercorrente, porque é um meio de extinção também do crédito tributário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Obrigado.